Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje é o 8º vídeo de lápis de cor. Esse 8º é porque, na verdade, lápis de cor se transformou num mini curso de lápis de cor, onde eu dou algumas dicas para você poder pintar melhor usando um material, um lápis de cor escolar, tá? Então, se você souber alguns macetes, algumas técnicas, se você souber como usar o disco cromático, se você não sabe, dá uma olhadinha aqui em cima. Se você souber desses detalhes, com certeza a sua pintura vai ficar linda, maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. Na semana passada eu mostrei isso aqui, né? Essa técnica, deixa eu aumentar aqui, né? Esse sombreado, tudo isso. Isso é a mesma coisa disso, isso aqui eu já tinha feito antes. E hoje eu vou mostrar uma outra técnica, tá? Uma outra coisa assim bem legal que é usada por muitos profissionais e é uma coisa que vale muito a pena. Mas antes disso, eu quero te mostrar uma coisa para justificar o vídeo de hoje, para você entender o porquê. Isso aqui é uma folha, papel comum, tá? Aqui eu tenho meus lápis de cor devidamente arrumadinhos e eu vou fazer com este aqui, tá? Eu vou fazer uma cor. Eu vou botar um acetato por baixo, porque a minha base de corte ela tá muito usada, então ela dá esses defeitos aqui, tá vendo? Ela tá muito cortada já. Então a gente coloca um acetato para a pintura ficar uniforme. Você também pode colocar um acetato ou colocar um plástico mais grossinho. Na semana passada eu falei sobre esses plásticos, né? Tem até pastas que, se você não achar plástico, você pode comprar uma pasta de plástico. Elas são bem fininhas. E fazer, olha, tá vendo? Mesmo assim ainda tá pegando a parte de baixo aqui do meu acetato. Então, só tem um jeito, é pegar o livro e bota o livro em cima, pronto, tá? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, você tá me vendo aqui passar o lápis, né? Pois é. Mas perceba quantas coisinhas, quanto fundo branco ainda existe nesse meu lápis aqui. Você tá vendo? Ó, aqui tem uma coisa enorme branca, ó. Tudo isso aqui tá branco, tá? Para acabar com esse branco, obviamente que eu posso fazer isso, ó, com força, né? Exercer a força e fazer isso. Mas acontece que se eu de cara, logo no começo, eu já fizer esse tipo de coisa, exercendo força, se eu quiser aplicar uma outra cor por cima, né, para fazer a gradação, eu não consigo, porque eu já esgotei aqui a todas as possibilidades, porque eu estou exercendo força. Provavelmente a outra cor que eu colocar aqui vai pegar um pouco e tudo, sabe? Pega um pouquinho, mas eu não vou mais conseguir fazer, por exemplo, assim, ó, pegar um outro lápis e fazer uma gradação com outro lápis. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer gradação em tudo, tá? Então a gente sabe que a gente vai construindo camadas, né? Para poder justamente variar os tons ou até misturar as cores. Mas veja que eu estou trabalhando com o meu lápis assim, deitado, e nem assim eu consegui tirar o branco. Você está vendo tudo isso aqui, ó? Branco, 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 tá? Tem um fundo branco. Mesmo que eu faça isso, agora eu vou fazer de outro lado, assim, ó. Vou inclinar meu lápis. Vamos ver o que acontece. Você contou quantas vezes eu já passei o lápis aqui? Acho que essa é a 5ª ou 6ª vez, ó. Continua com fundo branco, não é isso? A mesma coisa aqui. Eu vou passar 6ª camada, 7ª, 8ª, tá? Até o momento em que esses brancos aqui vão começar a sumir, porque ainda tá branco, olha só. Tá bem branco, né? Tudo isso aqui, tá? Eu estou construindo camadas, beleza. Mas eu posso construir estas mesmas camadas sem ficar com esses pontos brancos aqui, que facilita muito o meu trabalho, entende? Então vamos ver como fazer isso, como é que a gente pode se livrar desses pontos brancos aqui, de uma forma bem interessante. Eu vou abrir o nosso livro e vou fazer uma
na mesma, aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Vou procurar um desenho que seja grande, porque isso aqui que eu vou mostrar agora é legal fazer com um desenho grande, tá? Se for fazer nessas folhas bem piquititinhas aqui, já não é tão necessário, tá? Fazer a técnica que eu vou fazer agora com essas folhinhas, é melhor pintar direto aqui, tá? Então, vou fazer com esse vaso enorme aqui. Deixa eu chegar a câmera mais para frente, porque eu não pensei que fosse fazer pronto, tá? Então, vou fazer com esse. Vamos ver. Coloco aqui o meu acetato, até porque eu vou umedecer isso aqui, então é sempre legal ter um acetato aqui embaixo, tá? E eu vou pintar esse vaso, vamos ver, de... Eu não posso pintar. Será que eu posso pintar de azul? Porque eu adoro azul, né? Vou pintar de azul. Pronto, não tem jeito. Eu e o azul e eu, tá? Só que antes de pintar com o nosso lápis de cor comum, eu vou usar lápis aquarelável. Nesse caso, eu vou usar lápis aquarelável, mas eu poderia também usar pastilhas. Simplesmente pega a lata de aquarela, né? Molha lá no azul e passa aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Tem que ser um lápis que você também tenha na aquarela, tá? Não, esse aqui é mais bonito. Que você tenha na sua caixa de aquarela e que também tenha na caixa de lápis comum que você vai usar, tá? Então, eu venho com o meu lápis aquarela e começo a preencher. É que isso aqui é grande. E vou começar a preencher normalmente, tá? Pronto, eu já dei aqui uma tingida, né, no meu papel. Uma tingida clarinha, não é para carregar. Como se eu estivesse fazendo a primeira camada com lápis comum. Venho com o meu pincel e passo. Por quê? O que acontece aqui? Eu já vou explicar. Eu passo direitinho, cuidado para não pegar as outras partes do desenho que não são azuis, como essas folhas, né? E passo em tudo, bem certinho. Pronto, aqui não é uma obra de arte, tá? A não ser que eu vá deixar alguma parte exposta, o que eu quis mesmo foi tingir o meu vaso, tá? Então, enquanto ele seca, eu vou te explicar o que acontece. Voltamos aqui ao nosso papel. Vamos supor que eu consiga enxergar o meu papel assim, ó, na lateral, tá vendo? Aqui, dessa maneira. Aqui na lateral eu tivesse o olho do super-homem ou da Mulher Maravilha, eu estou enxergando esse papel. Esse papel, ele tem fibras, tá? Então, se eu enxergasse o papel, eu veria uma coisa mais ou menos assim. Eu venho aqui, fibra, desce fibra, desce fibra. E assim vai, tá? Ou seja, alguma coisa dessa forma aqui, tá? Entrelaçado. São as fibras aqui. Então, a lateral é assim. Quando eu faço uma pintura bem de leve, na verdade, ó, eu estou suavizando o meu lápis, né? Aí eu estou pintando, eu começo a pintar, eu deposito o meu pigmento aqui, ó, na parte de cima, né, das fibras, aqui, ó. Eu estou depositando aqui, tá? Esse branco que a gente está vendo aqui é essa parte aqui, que não tem nada. O meu lápis, ele não chega aqui embaixo, ele não preenche essa parte. Então, aqui eu vejo escuro, né? Porque aqui o meu lápis está em cima, né, dessa fibra aqui, ó. Então, essas partes escuras que eu vejo são essas partes aqui, tá? Essas partes brancas que a gente vê aqui, né, é essa parte aqui, ó, que a gente olha e consegue, através disso aqui, a gente consegue ver essa parte branca, tá? Então, eu vou passando camada, olha o que acontece, a gente vai passando camada, 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 e assim vai. Com o tempo e a quantidade de camadas, essa fibra aqui, ó, essa montanhazinha, ela vai achatando, porque afinal de contas, isso aqui é papel.
Então ela vai achatando com a própria pressão do lápis, mesmo que seja uma pressão suave que você está fazendo, tá? Ele vai achatando, achatando, achatando e vai alcançando aqui, ó, a parte de baixo do meu papel. Demora, porque a gente sabe que aqui a gente constrói camadas, né? De leve, de leve, de leve, tá? Mas demora, mas a gente consegue, tá? Fazer isso aqui, tá? Aí vai chegando, vai chegando, vai chegando, até que preenche tudo. Aqui, ó. E aí a gente não vê mais o branco que a gente via antes, que era esse branco aqui. Quando eu fiz esse pedaço aqui, que eu pressionei bem, na verdade, o que que eu fiz? Vou dar esse exemplo aqui, por isso que eu não pintei, tá? Eu pintei daqui pra cá. Quando eu fiz isso, eu simplesmente botei o meu lápis aqui, fiz assim, ó, rapidamente. Eu fiz força para chegar na parte de baixo aqui, né, da fibra. Então, eu tive esse resultado. Por isso é que aqui é mais difícil, né? Você vai construir camada como se você já saturou o papel. Isso aqui é um papel saturado, tá? Eu posso pintar em cima, daqui a pouco pego outro lápis, pinto, não vai surtir muito efeito, porque já saturou o papel, tá? Todas as partes brancas dele já foram preenchidas, não tem mais nada para ser preenchido, tá? E aqui é quando a gente constrói a tinta, ok? Então, para evitar esse trabalho aqui e para evitar que fique muitas partes brancas, né, na minha pintura, é que a gente pega e faz este artifício que eu acabei de fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Esse livro, ele aqui, tá? A gente faz esse artifício. Isso aqui já tá seco. Eu vou pegar o meu acetato, vou colocar aqui, ó. Aí sim eu começo a pintar. Esse aqui é o lápis aquarela. Eu não vou pintar com esse lápis, tá? Eu vou pintar com o meu lápis normal, comum. Eu só usei o lápis aquarela para fazer essa base. Eu poderia ter usado a outra tinta aquarela comum também, tá? Então eu venho aqui, pego o meu lápis, aquele que eu acho que deve ser o certo. Estou enrolada aqui com esse... E venho e pinto. Aí eu posso continuar aqui com a minha pintura. Olha, aqui eu posso botar um pouquinho mais escuro. Vai facilitar demais a minha pintura. Aqui você vê que eu estou contornando, tá? Para não ficar um risco assim, na hora que eu contorno, é que esse... Deixa eu puxar mais ainda. Pronto. Para não ficar uma faixa aqui de cor, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu faço assim a faixa. E depois eu começo a trabalhar em círculos para disfarçar a faixa. Disfarçar a reta que está na faixa, tá? A gente viu na semana passada que nesse livro a minha luz vem daqui, ó, tá? Ele vem daqui. Então aqui é tudo escuro, né? Aqui também vai ser escuro, porque aqui tem a sombra desse vaso. A gente tem que pensar em tudo. Aqui também vai ser escuro, porque tem essa planta em cima. Pronto, aqui eu já fiz uma primeira camada, tá? Uma camada suave. E o fato de eu ter passado lá o aquarela tá me ajudando muito. E agora eu vou começar a fazer as sombras, né? Eu sei que aqui vai ficar um pouco mais escuro. E eu tento fazer mais ou menos o limite do vaso. Eu vou trocar de lápis. E uma coisa, quando você colocar a aquarela, tem que deixar secar, tá? O nosso vídeo aqui é um vídeo corrido,
Claro que eu acelero as coisas aqui, então você não me viu secando, tá? Mas eu sequei isso aqui, é porque eu corto o vídeo e você não consegue perceber, tá? Aqui eu vou botar uma outra cor, que é o Night Blue. E nisso aqui a gente pode fazer a mistura das técnicas, tá? Se eu quisesse usar aqui uma parte dessa técnica, eu deveria, né? Ou eu poderia, é que eu não quis. Aqui vocês sabem que eu usei canetinha, né? Então eu poderia ter aplicado a canetinha aqui depois da aquarela, tá? A aquarela vem sempre primeiro, tá bom? Ela passa a aquarela, deixa secar, aí você escolhe. Se você quiser contornar aqui a canetinha, você pode contornar. Vou até contornar aqui para você... Ah, não, agora não vai pegar porque já tem cera, né? A cera do lápis já foi liberada, tá? Você pode usar a cor complementar. Aí é a seu critério. Deixa eu ver se eu consigo escurecer mais ainda aqui. Aqui eu já tô saturando o papel, tá? Então, daqui a pouco, a minha pintura ela não vai mais pegar nenhuma cor que eu colocar aqui, que eu queira colocar, porque ela já vai o papel já vai estar saturado. Mas a aquarela me ajudou demais. Esse aqui, apesar dele ter um tom mais escuro, a cor dele é diferente, então dá a impressão que ele é mais clarinho, né? Tá? Então aqui pode usar um conjunto de técnicas, né? Qual é a complementar do azul? É o laranja. Eu posso vir aqui com um laranja, se eu achar que tenho que sombrear mais ainda, né? Eu venho aqui com laranja e sombreio. Aqui eu tô fazendo uns errinhos, né? Tô pintando, já saiu meu lápis ali fora e tudo, é porque eu pinto em pé, sabe? Eu gravo em pé. Então, às vezes, eu me desequilibro. Eu tô encostada aqui na mesa, porque ficar em pé assim muito tempo é meio chatinho, né? Mas aqui, quando eu erro no limite, eu não me preocupo, porque eu vou pintar tudo isso. Esse fundo aqui será todo pintado, então não tô assim, não me preocupa tanto, sabe? A gente tem que prestar muita atenção nos limites, é quando a gente não vai pintar o fundo, porque aí realmente fica tudo marcado, né? Tá? E aí a gente vai trabalhando a cor, não tem mistério aqui. Tá? Se eu não quisesse passar o laranja, eu também poderia aplicar direto um amarronzado, né? Não tem problema. Aí venho agora com o outro lápis aqui escuro também, né? E passo por cima do laranja e assim vai. Aí é o efeito que a gente quiser dar, sabe? Sempre respeitando a posição da luz. A posição da luz é o que dá profundidade. Se você consegue respeitar a luz, se você consegue representar as sombras que essa luz está fazendo, o seu desenho ele fica muito mais interessante, né? Não ficam aquelas cores chapadas, né? Que a gente às vezes vê a criançada fazendo, né? Claro. Ó, aqui já borrei, tá vendo? Mas não tem problema. É claro que eu tento me controlar, né? Mas... Bom, esse vaso aqui ele é bem escuro. Quando você estiver pintando, em algum momento você afasta, tá? Porque a gente não vê a pintura assim de perto. Até nos museus, as pinturas não são... A gente tem que manter uma certa distância, né?
Não pode chegar assim perto de um quadro de museu e ficar a 10 centímetros dele. Não, tem que ter uma distância de pelo menos 1,5 metro. E isso também funciona aqui para nós, tá? Então, às vezes você está olhando a sua pintura muito de perto e você está vendo aqui os detalhes, né, dos traços do seu lápis, mas quando você se afasta, melhora. Você tem uma ideia mais geral, tá? Aqui eu vou tirar um pouquinho, ó, né? Lembra que eu falei, a gente pode sempre usar a nossa querida borracha. Se eu quiser, posso usar o branco tranquilamente. Essa parte da pintura, ela é normal, tá? Vou avançar com o branco um pouquinho para cá. Aí eu venho com o meu blender. Posso usar um esfuminho também, que em algum momento aqui do nosso mini curso eu falei, ó, pode usar um esfuminho também, se quiser. Não tem problema. Aí, nesse caso, você está pegando a cera do próprio lápis e levando de um lado para o outro. Não há problema. Ou posso pegar o meu querido blender, né? E trabalhar com ele. Pronto. E ficou assim. Ok? Então, essa é outra técnica. Como eu disse, você pode misturar as duas, tá? Então é isso. Eu acho que semana que vem eu vou falar um pouquinho de lápis de cor. Vai ser o nosso 9º vídeo. E aí realmente acabou esse mini curso aqui de lápis de cor com algumas dicas, né? Que tem um grande efeito e que podem fazer com que você goste de lápis de cor. Porque eu sei que tem pessoas que começam a pintar com lápis de cor e depois elas desistem, porque elas não têm técnica, né? E elas também não sabem muito sobre mistura de cores, o que fica, como é que fica uma cor em relação à outra, né? Para isso tem que conhecer disco cromático, tá? Aquele link que eu deixei lá no começo do vídeo, você veja também as indicações embaixo e acompanhe aquela série. É uma série de lápis de cor também. Eu falo sobre escala tonal, gradação, tá? Isso é importante para quem quer pintar com mais satisfação, tá bom? Então é isso, obrigada por ter assistido, compartilhe nas suas redes sociais, espalhe para o mundo, vamos colorir o mundo com lápis de cor. Obrigada, dê o seu like, beijo! Ah, e deixa escrito aqui no comentário se você está usando essas técnicas aqui nos seus livros, tá bom? Eu gostaria muito de saber, tá? Beijo! Tchau, tchau!